muito comum a gente, quando está começando a estudar, se questionar. Dani, mas eu tenho que saber teoria ou eu tenho que saber tocar? O que de fato é realmente importante? Tocar ou saber teoria? E a resposta é mais do que óbvia: tocar. Porque ninguém quer ficar desfilando um monte de conceitos e quer ficar ali verbalizando e falando, nossa, que alter é isso, compasso composto é aquilo, e sei lá, harmonia é isso, acorde dominante é aquele outro, e não toca nada. Ninguém quer isso. Todo mundo quer tocar, ser capaz de tocar de forma cada vez melhor o seu próprio instrumento, não é? Então isso é fato. Agora a gente precisa pensar o que é necessário para que a gente consiga atingir esse objetivo, essa meta de tocar realmente com propriedade, com segurança, com um nível mais profissional, com uma sonoridade mais adequada, para não falar com a sonoridade que deve ser, né, do nosso instrumento, não a mais adequada, né, aquela que realmente deve ser explorada, deve ser alcançada no nosso instrumento. Porque assim, nós precisamos entender que para tocar bem um instrumento, nós vamos ter que esmiuçar o nosso conhecimento musical, nós vamos ter que realmente saber mais, não ficar na superfície. Quando a gente fica na superfície do aprendizado musical, nós não atingimos esse objetivo final que a gente tem, que é de tocar. Se a gente fica na superfície musical, nós não aprofundamos o nosso conhecimento e, de fato, quando a gente quer ser capaz de tocar cada vez melhor, a gente não é. A gente se pega sempre tocando do mesmo jeito, mesmo estilo de músicas, na mesma dificuldade, no mesmo nível, sabe? A gente não consegue dar aquele passo além que te faz mudar de nível musical. Justamente porque nós não entendemos que saber teoria faz parte de um processo de consolidação da habilidade musical, que é o que impacta o nosso domínio instrumental. Nós precisamos pensar que se eu parar de estudar teoria, para de estudar teoria, Dani, para de estudar teoria, não vira nada, vamos tocar. Esse fato de parar de estudar teoria faz com que nós avancemos até um certo ponto. E esse certo ponto não é um ponto tão elevado, não. A gente consegue aprender a tocar um instrumento sem pensar em teoria. Nós aprendemos por um processo mais de imitação, um processo mais de reprodução, você vê o outro fazendo, você reproduz. Então é um processo mais intuitivo, sabe? Mas esse ponto que você chega, ele te leva assim, só até ali, naquele nível ali, que é um nível básico ainda. A gente não consegue ir além, não consegue tocar coisas mais avançadas, repertórios mais avançados e muito menos desenvolver uma técnica profissional, uma sonoridade legal no instrumento, porque falta embasamento, falta apropriação musical. Saber a teoria pela teoria também não serve para nada. Teoria, galera, a teoria, ela não deve dizer para nós, ou ela não deve revelar para nós quão culto nós somos. Não é para isso que a gente estuda teoria, não é para ficar com uma alta cultura musical, entender de várias coisas. A teoria não se preza a isso. A teoria, ela vem para dar corpo, para dar massa muscular. Sabe quando nós vamos na academia, a gente faz aquele monte de aparelho? Para quê? Para que a gente possa ganhar tônus, para que a gente possa ganhar massa muscular ali, para atingir uma outra meta, a meta final, que é ter saúde, que é não ter dores, que é ter o seu corpo definido do jeito que você quer, que é não ter, por exemplo, flacidez. Então você faz exercícios que vão estimulando, que vão nutrindo a tua caminhada pelo desenvolvimento do seu objetivo final. Teoria para mostrar o quanto nós somos culto não vira nada e de fato não agrega em termos de capacidade instrumental, domínio técnico instrumental. Agora, e quando você começa a fazer aula e você escuta os seus próprios professores ou até outros professores mesmo falando assim, ó, para com isso, porque nós vamos ter que focar, ou nós vamos começar aqui pelo enfoque da música, da mão na massa, de colocar na prática mesmo a mão aqui, porque a gente não tem que ficar entendendo muito, sabe? Sabe quando o professor começa já a dar aula de música com um caderno ali de teoria do lado? A gente não tem que ficar entendendo essas coisas, a gente tem que
de fato, aprender como é que toca, como é que coloca a mão no meu instrumento, como é que eu tiro o som. E se eu ficar gastando um tempo aqui da minha aula te ensinando teoria, eu vou gastar um tempo à toa e que de fato vai ficar te segurando na sua evolução instrumental. E o processo ele tem que ser mais intuitivo, ele tem que ser mais por imitação mesmo. Então, não vamos perder esse tempo aqui não, porque teoria, esse aprofundamento, ele vem num outro momento, ele vem para quando você quer ser mais profissional da música. E agora não é necessário tudo isso. Galera, quando o professor que te orienta tem esse pensamento e quando você escuta esse tipo de pensamento, nós precisamos ter clareza que há diferentes abordagens pedagógicas e há diferentes finalidades dessa abordagem pedagógica, porque às vezes nós realmente estamos passando por um processo de abordagem pedagógica onde nós precisamos partir do intuitivo. Se nós somos digamos, menores, né? Somos um pouco mais adolescente, aborrecência, infância. De fato, todo o nosso processo de aprendizado musical passa por esse caminho intuitivo, porque iniciar a criança, iniciar aquela fase dos 10, 12 anos, passa por esse processo de imitação. Mas iniciar o adulto por uma fase totalmente intuitiva, eu não vejo necessidade. Porque você, na verdade, segura o teu aluno por um tempo amarrado a você enquanto professor, porque se o processo é intuitivo, é imitativo, ele tem que ter um modelo para imitar. E quem que ele vai imitar? Você. Então você vai ser um padrão de referência para ele poder se desenvolver. Mas isso faz com que o aluno fique amarrado no professor. E ele vai ficar amarrado até quando? Quando que o professor vai realmente definir e vai realmente falar, bom, agora é hora da gente dar esse passo além e aprofundar mais o nosso conhecimento musical e dominar coisas que a gente não está dominando, porque tá no momento para você. Eu quero dizer o seguinte, você fica à mercê de uma honestidade profissional, de uma ética profissional, e você fica sujeito a isso. Nem sempre a gente sabe se o professor está realmente neutro nisso, se ele não está com uma intenção de que de fato você fique mais um tempo ali pagando aulas para ele, Eu espero que não, porque todo bom professor, ele quer logo que o aluno se desenvolva cada vez melhor e se desamarre dele e toque melhor do que ele. Mas nós precisamos enfrentar a realidade, encarar a realidade. Não há por que nós segurarmos o processo de evolução musical do aluno. Se o próprio professor diz, isso é para quando você ficar mais profissional, ele está admitindo a importância de nós entendermos a música mais aprofundadamente. Ele admite isso, ele só diz que não é o momento agora. Temos que entender exatamente o porquê que ele diz que não é o momento agora. Temos que tentar enxergar o que está mais velado ali, entendeu? A real intenção disso tudo. Por quê? Teoria no papel, feita somente no papel, quando você vai entendendo conceitos, não resolve de nada. De fato. Se o seu professor começa a te dar aula de teoria ali, separada, pode ser até dentro da sala de aula do instrumento, mas ele tira alguns minutos da aula para ensinar teoria pura, assim, conceitual, não resolve de nada. Não adianta. A teoria ela serve como um embasamento para a prática, mas esse embasamento, para que ele de fato aconteça, ele precisa vir por uma vivência. Não é cerebral, é corporal. Nós temos que ter referências corporais para que haja prontidão, para que haja automatismo, para que na hora que a gente senta para tocar, as coisas aconteçam por transferência, já por automatismo. Então a teoria no papel é uma teoria muito cerebral mesmo. Você fica refletindo sobre isso, mas ela não tem automatismos, ela não gera respostas automáticas. Respostas musicais automáticas. Então depois você não transfere para o instrumento. Aí de fato, se o seu professor tem essa forma de ensinar teoria, de fato não faz diferença ele te ensinar logo no começo. De fato não faz. Porque é uma teoria realmente que não se aplica numa condução, numa experiência, numa vivência musical. Em suma, é uma educação musical não musical. É uma educação musical conceitual. E de fato, ela é dispensável.